Deus, por razões que só Ele conhece, geralmente quase torna-se uma regra nos últimos instantes, como que nos atropela, nos atinge e nos direciona para que abordemos outro assunto. E eu dizia aos pastores na sala de preparação que muitas vezes nem sabemos por quê. Às vezes pode ser por causa de uma pessoa, e às vezes nem saberemos quem foi, só saberemos na eternidade. Mas é mistério que aquele que anuncia a palavra de Deus tenha esse temor para priorizar aquilo que o Senhor quer que seja dito. Amém. Certamente, queridos, quando Deus faz isso e quando Deus direciona para uma palavra como essa que eu quero entregar, é porque há alguém em luta insana. Luta ou lutas todos nós vivemos. Já disse o poeta que viver é lutar. Não era esse o projeto de Deus. O projeto original de Deus era um jardim, era uma vida leve, a leveza total do ser, o apenas ser, sem nenhum condicionamento ou indução externa que alterasse o plano dele e nos arrancasse desse eixo de uma vida boa, abençoada e vitoriosa. No entanto, a insinuação maligna da autonomia, de que nós poderíamos nos virar sozinhos, de que não precisaríamos necessariamente de um Deus absoluto que nos relativizasse diante dele, mas que nós mesmos tínhamos capacidade, poder, autoridade, discernimento para escolher, para decidir, para ir em frente na vida sem dar ouvidos a ele, levou o ser humano ao estado caótico em que se encontra até o dia de hoje. Aliás, vivendo um processo de decomposição ontológica, isso é, de decomposição do ser. Dia a dia, o ser humano piora. Dia a dia, o ser humano vai sendo relativizado. E todos nós que cremos, que confiamos, que tememos a Deus, que sabemos que pela fé somos dele, também vivemos as nossas lutas. Mas não é sobre essas lutas que acontecem no cotidiano, que nós sabemos que são as lutas da segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, que são as lutas que surgem da naturalidade do caminhar, que eu quero falar um pouco nessa manhã, mas daquele dia em que o fogo é concentrado, em que parece que as baterias do inferno são direcionadas para a vida da pessoa, e a sensação que ela tem, que lhe traz uma convicção, é verdade, às vezes falsa, mas traz, é de que aquele é o dia escolhido para as coisas ruins acontecerem. E há um fundamento bíblico para isso, porque Paulo, lá na carta aos Efésios, fala, como eu tenho dito aqui, no dia mau. E se você atentou para a leitura que o reverendo Jair fez, o verso 2, Asaf já inicia dizendo: no dia da minha angústia. O dia da minha angústia. Jacó, quando é derrotado e ironicamente é vitorioso, porque, como diz o nosso querido arcebispo, quando Deus ganha ninguém perde, ele então manifesta a sua gratidão, e no Gênesis capítulo 35 ele faz uma referência, e ele diz: não seria eu fiel ao Deus que me livrou e socorreu no dia da minha angústia? Todos nós sabemos o que é isso. Parece que as coisas mais estão agendadas, estão preparadas. Parece que naquele dia específico, às vezes, tendo ido dormir bem, já acordamos com prenúncio de que ataques virão, tanto do ponto de vista da interioridade como da objetividade da vida, e começa um desencadeamento que leva muitos à tragédia,
que leva muitos ao abatimento, ao esfriamento da fé e ao abandono de Deus. É sobre isso que eu quero refletir um pouco, e Deus sabe quem precisa ouvir nessa manhã, para que tenha certeza de que há um Deus que age em nosso favor. Quem era Asaf, queridos? Asaf era um levita. Você sabe que Israel, até hoje, reconhece as 12 tribos, nem todas permaneceram, muitas se perderam, mas a tribo de Levi, hoje, ela é identificada por aqueles que têm o sobrenome Cohen, David Cohen. Esses são levitas. E os levitas eram responsáveis pelo culto no templo, eram os mantenedores do culto. Tanto que quando Deus entrega a terra prometida e divide de norte a sul, de leste a oeste, com todas as tribos, a única que não recebe nenhum pedaço de terra é a tribo de Levi. E é por isso que quando eles procuram questionar, perguntar, porque todas as outras tribos haviam tido o seu pedaço de chão, e a tribo dos levitas, de onde surgiram sacerdotes, compositores, nada havia recebido, a resposta de Deus foi esta, literalmente: eu sou a vossa porção no meio do povo. Para eles os dízimos eram direcionados para a manutenção do culto, para a manutenção do templo, para sustento das suas famílias. Asaf era um desses. Tanto que este Salmo 77 ele escreve e entrega, direciona a um mestre de canto, ao regente, usando uma linguagem mais atual, aquele que conduzia os cânticos, porque a entrada do povo no templo era feita com cânticos, assim como a saída. Por isso que em alguns salmos vocês vão encontrar a frase escrita cântico dos degraus. Era a subida para a entrada no templo, que era conduzida, no caso, nesse momento, por um regente chamado Jedutum. Asaf escreve e entrega. Asaf compõe e entrega. E este salmo de Asaf é escrito exatamente no que ele chama de o dia da minha angústia. Possivelmente, não há objetividade nisso, esse dia é consequência do que ele viveu no Salmo 73. Quando ele tem a percepção, quando ele olha para o mundo e descobre, isso gera inconformismo, que o mal, o que é mal vai bem e o que é bom vai mal muitas vezes. Quando ele, com categorias humanas de avaliação, com gabaritos terrenos, olha para a sociedade e percebe que gente muito ruim vai muito bem, e que gente muito boa vai muito mal, e que quanto mais ele ora, busca Deus, é fiel, e ele cita esses argumentos, as coisas vão ficando difíceis, as agonias vão surgindo, as circunstâncias vão piorando, e os gemidos vão nascendo no seu coração, e ele olha para um lado e para o outro e vê pessoas que são blasfemas, perigosas, irreverentes, inconsequentes, prosperando, progredindo, e isso gera no coração dele uma amargura, uma tristeza, que do meu ponto de vista é o que leva Asaf a compor o Salmo 77 e também o 78 e o 79, já com nuances menores dessa nuvem que se instala no seu coração. E vamos ser sinceros, se há uma coisa que incomoda, é você atestar ao seu redor, nas suas relações pessoais, comerciais, empresariais, profissionais, que quanto mais você se esmera, às vezes em obedecer, em ser fiel, em andar em pureza, a sensação que tem é que as coisas não acontecem. Enquanto isso, ao seu redor, há pessoas que são absolutamente desajustadas, relativizadas. O que vier está bom, o que acontecer valeu, é o vale tudo da vida.
e você, numa análise de aparência, de verniz, de performance, você constata, atesta, vê que essas pessoas aos seus olhos vão bem, e isso gera o que gerou em Asaf, e o que gerou nele talvez seja o que alguns ou alguém aqui ou lá, vendo pela internet, esteja vivendo toda a sintomatologia da vida desse homem de Deus, desse levita do Senhor, desse homem que gerou salmos maravilhosos que se perpetuam até hoje, mas teve a honestidade e a integridade de confessar o abatimento da sua alma, de ser sincero e de botar para fora a verdade e dizer: estou mal, estou ruim, não me sinto bem, de certa forma revoltado, inconformado. E se vocês lerem, vocês começam a ver o que aconteceu com ele no dia mau, no dia da sua angústia, que são sintomas que eu e você conhecemos muito bem. Não há nada aqui que seja novidade. Em primeiro lugar, no verso 2, ele diz que a noite é uma agonia, a noite é terrível, a noite é longa. Ele diz que ergue as mãos, sinal de que não dorme, que as mãos não se cansam de ficar erguidas. A minha alma, a minha mente, a minha psique recusa consolar-se. É o primeiro sintoma da doença que está invadindo a sua alma e minando a sua vida. Essa insônia doentia, patológica, que nasce da revolta, do inconformismo, e nesse tipo de insônia, muitas vezes a mente começa a elaborar uma engenharia de destruição, seja do outro, seja da própria pessoa, a dar respostas amarguradas a si mesmo: por que isso aconteceu? Por que foi comigo? Por que aconteceu exatamente com minha família? Eu que estou ali firme, trabalhando, produzindo, agindo, envolvido. Por que não acontece com fulano que é blasfemo, que é revoltado? Asaf começa a perder o sono, já não dorme, ergue as mãos à noite angustiado, porque para ele isso não faz o menor sentido. Quem sabe alguém aqui o vendo pela internet nesse estado. No verso 3, ele mostra a extensão da doença, quando ele confessa que as coisas boas ficaram no passado. Olha o que ele diz no verso 3: lembro-me de Deus e passo a gemer, medito e me desfalece o espírito. Ele olha para trás, mas olha com um olhar negativo, prescrutando, buscando, pescando, tentando achar algo bom. A convicção que ele tem é que o presente é ruim, e que se alguma coisa boa ainda pode ser achada, ele vai garimpar no passado. Eu já recebi muitas pessoas no gabinete que gastaram cerca de 80% ou 90% do tempo em que falando do passado. E eu disse uma vez a uma senhora: por que é que toda vez que a senhora fala do passado, os seus olhos brilham, o seu semblante muda? E ela me disse: porque o que eu tenho de bom ficou para trás. Hoje eu apenas sobrevivo. Asaf entra nesse veículo perigoso que anda para trás, que quer instalar na mente o seguinte: você não tem presente, como dizia um amigo meu, o presente é tétrico e o futuro é duvidoso. Você não tem onde se instalar nesse instante. O que você tinha de bom ficou para trás. E a vida transforma-se nesse saudosismo adoecido e perigoso. No verso 4, ele mostra a cronicidade da dor, quando ele diz: não me deixas pegar os olhos, tão perturbado estou que nem posso falar. Nesse verso ele começa sutilmente a transferir a culpa para Deus. A gente não percebe, mas aí está. Olha o que ele diz: não me deixas, já é falando de Deus. É uma forma de transferência de culpa. Eu ouço com alguma frequência pessoas em dores dizerem
por que Deus fez isso? Por que Deus permitiu isso? A consciência fecha-se para o fato de que muitas vezes são os acidentes da vida, a colheita de uma semeadura, as dores naturais que se enfrenta, mas Asaf começa sutilmente, dentro de uma noite que não dorme, de uma insônia horrível, a transferir a culpa para o Senhor. E no verso seguinte ele explica dizendo: penso nos dias de outrora, trago à lembrança os anos de passados tempos. O outro passo, doentio na dor, é quando ele diz que o Espírito indaga no mais íntimo e prescruta. Sabe o que é isso? É quando a mente começa a fazer pergunta e entra em desabalada velocidade. São perguntas que a gente não consegue responder. São interrogações que surgem de todo lado. É como se fosse uma blitz. É quando começa a haver um diálogo da mente consigo mesma. É quando a noite vai caminhando, se tornando ainda mais escura, e não se concilia o sono, porque a mente não para, não descansa, ao contrário, entra nesse processo quase que de progressão geométrica, de perguntar e responder, perguntar e responder, perguntar e responder, e sai do terreno da realidade para o patológico terreno das hipóteses e da imaginação. Caio Fábio diz que é nesse estágio que durante a noite fica a paranoia conversando com a psicose. E no outro dia, a pessoa está com os olhos desse tamanho, estressada, parece que caminhou a noite inteira, parece que correu uma maratona, parece que andou com um peso nas costas, porque são perguntas que ela não consegue responder e sai do estágio da luta real para a luta contra fantasmas, a esmurrar e a gastar energia contra fantasmas, projetando situações inexistentes que vão se instalando na mente, como aconteceu com Asaf. Ele disse: de noite indago, não durmo, pior, se apenas não dormisse. Mas o fato é que, além de não dormir, eu passo a noite fazendo perguntas, sem ninguém ouvir, sem ninguém saber, a mim mesmo, eu mesmo respondo, às vezes não respondo, as perguntas são malucas, as respostas são piores, e quando ele menos espera, o dia aparece. A ausência de paz, queridos. Dom Helder Câmara dizia que quanto mais escura fosse a noite, mais próxima estava a madrugada, o nascer do sol, o dia. Asaf perde essa consciência. No verso 7, a crise aprofunda-se, entra, sai da alma e penetra no espírito. Olha o que ele diz no verso 7: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? Seu espírito já indaga num nível acima dos questionamentos psicológicos, agora espirituais, trazendo-lhe uma informação falsa: você foi rejeitado por Deus. É o processo progressivo da destruição programada pelo inimigo. Já não é mais uma questão de uma simples insônia, agora é como se alguém lhe dissesse, como se uma voz soprasse dizendo: você passou dos limites, dessa vez foi longe demais, você agora abusou da tolerância de Deus. E Asaf, sentindo-se rejeitado, faz essa afirmação, essa pergunta, dizendo: rejeita o Senhor para sempre? Acaso não torna a ser propício? No verso 8, cessou para sempre a sua graça? Caducou a sua promessa? No verso 9, esqueceu-se ele de ser bom, benigno, ou na sua ira terá ele reprimido as suas misericórdias? Vejam o Deus terrificante que a mente dele projeta. Tudo começa num processo. O dia mau, o dia que ele chama o dia da angústia. Nesse dia
as forças malignas se concentram no ataque, ele experimenta insônia, passa a noite de mãos para cima, indagando, não dorme, começa a buscar recursos e solução no passado, começa a olhar para trás achando que o que é bom ficou para trás e que o presente não existe mais e o futuro piorou. Começa a alimentar a alma ao contrário do que ensina a palavra de Deus, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Passa para um estágio ainda mais maligno, quando questiona a graça de Deus, a benignidade de Deus, a bondade de Deus, a rejeição de Deus, e a doença vem para o espírito, até que sua mente gera uma conclusão, me permitam dizer, diabólica, satânica. Deus esqueceu de você. Há muita gente que vive isso. Isso aqui poderia ser uma coisa de milênios atrás, mas não é. É do presente. Pessoas que olham para si mesmas e se acham extremamente transgressoras e dizem: passei dos limites, Deus não quer mais nada comigo. E não há quem falte, até em nome da religião, para produzir culpa e destruir pessoas, para gerar culpa, medo, pavor. Asaf diz: será que a graça de Deus acabou? A sua bondade caducou? Mas no verso 10 começa o processo de cura. Olha aqui para mim, querido, por favor. Eu quero dizer a você que não há situação tão ruim que Deus não possa reverter. Basta que, primeiro, fechemos os ouvidos à voz do pessimismo. Aqueles amigos de Jó, os três. Quem chama aquele de amigo não sabe o que é inimigo. Pelo menos dois, que só abriram a boca para culpar Jó. Se é o que você está colhendo o que plantou. Só abriram a boca para culpar Jó. Jó num estado miserável, e esses amigos chegam, ainda ficam à distância, levantando suposições, elucubrando, para carregar o pobre do Jó de culpa. Só faltou um dizer assim: foi seu bisavô que pecou, e você agora está acolhendo. O único que foi mais sensato contrariou a experiência ou a afirmação de que os anos trazem sabedoria, porque o único que foi sábio foi o mais jovem, foi o meninão Eliú. Aquele que era tido como imaturo, como jovem, que deveria ficar calado diante da experiência dos mais velhos, Eliú abriu a boca e disse a verdade, e trouxe algum conforto a ele. É nesse verso 10 que ele começa o processo de cura, fechando os ouvidos. Feche os ouvidos para a voz dos pessimistas. Aquelas pessoas que foram ao encontro de Jairo, quando Jesus foi com Jairo, a filha morreu, e Jairo consegue que Jesus vá com ele. Jesus vai, no meio do caminho aparecem os pessimistas e dizem a Jairo: não incomode mais o mestre, a tua menina já morreu. É aqueles que chegam diante de você e dizem: não tome essa iniciativa, vai dar errado. Eu já posso ver que não funciona. Não tome esse caminho que você vai quebrar a cara. Esses são, entre aspas, os maduros às vezes, os que aparentemente têm juízo, porque na nossa sociedade contrariou, virou muitas vezes sinônimo de juízo. E Jairo, quando está para desistir com a notícia da morte, Jesus olha para Jairo e deve ter posto a mão do ombro e dito: menino, não temas, crê somente. E deu no que deu. Não dê voz aos pessimistas, não dê voz às críticas, não dê voz a quem só olha para botar para baixo. Eu quero ler para vocês algumas coisas que a revista Time
do mês de abril de 1986 registrou. Um professor de música disse ao aluno: este jovem tem uma maneira estranha de manusear o violino. E pior, prefere tocar suas próprias canções ao invés de aprimorar suas técnicas. Minha opinião, não tem futuro. O nome do jovem? Beethoven. Um jovem procurou emprego no sul dos Estados Unidos, não foi aceito por nenhuma empresa que procurou. A única que depois o aceitou o despediu, que era um jornal, com a seguinte explicação: é pobre de ideias. O nome? Walt Disney. Um pesquisador na juventude faliu várias vezes na vida e ouviu do professor de física a seguinte afirmação: desista, você é estúpido para aprender qualquer coisa. O nome? Thomas Edison. Registrou mais de 1000 invenções. Um jovem estudante, na sua tese de doutorado, foi considerada a sua tese como irrelevante e foi expulso da escola politécnica. Seu nome? Albert Einstein. Foi expulso da Politécnica de Zurique. Um outro estudante foi tido como medíocre e na matéria de química foi colocado em 15º lugar num grupo de 22. Foi aconselhado a abandonar. Seu nome? Louis Pasteur. Um jovem empresário foi à falência 5 vezes antes de vencer. Quebrou 5 vezes. Seu nome? Henry Ford. O pai da indústria automobilística. Seja determinado porque Deus está com você. Se eu fosse desistir nas horas de dor da minha vida, eu tenho a impressão que eu já teria morrido há muito tempo. Mas temos que ser determinados. Quero lhes falar de mais um só. De um jovem americano que aos 22 anos fracassou nos negócios, faliu. Aos 23 sofreu a primeira derrota política. Aos 24 foi outra vez faliu outra vez nos negócios. Aos 25 conseguiu ser eleito. Aos 27 foi vítima de um colapso psíquico que lhe colocou na cadeira de rodas. Insistiu, deletou todos os conselhos para desistir. E foi o único norte-americano que ocupou 4 vezes, paralítico, a presidência da República, Franklin Delano Roosevelt. Um dos maiores presidentes que nunca desistiu. Teve outro que sofreu 5 derrotas sucessivas, faliu em todas as tentativas de negócios. Aos 49 anos sofreu mais uma derrota. Finalmente, aos 51, foi eleito presidente e tornou-se o maior presidente da história norte-americana, referência no mundo até hoje, Abraham Lincoln. Queridos, sabe quando começa a vitória de Asaf? Quando ele para no verso 10 e diz assim: não é nada de Deus, é a minha aflição. O problema está comigo. Eu estou chegando a essas conclusões porque eu estou aflito. E olha aí no verso 10: então disse eu, isto é a minha aflição. Consequentemente, logo em seguinte a frase: mudou-se a destra do Altíssimo.
Não era ele, era eu. A doença não era dele, era minha. Não é que ele tenha se afastado ou me atingido, é que minha mente entrou em turbulência, entrou em crise e passou a fazer as leituras erradas, a decodificar de modo errado. Eu passei a ver equivocadamente. Sabe de uma coisa? Deus é Deus, o problema está aqui. Começa a virada, e eu não vou falar mais. E no verso 11 ele dá a receita. Recordo os feitos do Senhor. Agora ele olha para trás, quando a ficha cai, e ele diz: o problema não é Deus, sou eu, é a minha mente que está atribulada. Ele olha para trás já com outros olhos e ele diz: recordo os feitos do Senhor, pois me lembro das suas maravilhas na antiguidade. E daí para frente, até o final, todos os olhares dele para o passado já não são para reclamar, para falar de coisa ruim, de abandono, é para ver a grandeza da mão de Deus na sua vida. Finalmente, ele encerra este salmo dizendo: o teu povo tu conduziste pela mão. O que ele está dizendo é: eu sou teu povo e tu me conduzes pela mão. Deus não é aquele que diz a você: é por ali, vá. Deus não é aquele que te entrega um mapa e diz: está aqui, descubra e siga. O que Asaf diz nesse salmo de angústia e dor, o encerramento é a conclusão linda: Deus me conduz pela mão. Ele pega na minha mão. Há uma história antiga de que um jovem conversou com Jesus um dia, e Jesus disse: eu sempre conduzi você. Observe na areia da praia, ali estão as nossas pegadas. E o jovem olhou e observou, disse: é verdade, havia 4 pegadas, 2 dele e 2 do Senhor. E ele, observando aquilo, era muito curioso. Finalmente ele nota que em algum momento só haviam as pegadas dele, não havia as outras 2 pegadas, e ele percebeu que eram os pés dele. E ele então olha para Jesus e diz: escute, há um trecho longo em que ao invés de 4 pegadas havia só 2, e eu vi que eram as minhas, justamente na hora mais difícil, de maior dor, na hora que eu achei que não tinha mais jeito, não havia saída, acabou, na hora de soluço, de fel, de lágrimas, exatamente eu observei que nesta hora da caminhada já não havia marca de 4 pés, mas só 2, e os 2 eram meus. Onde é que o Senhor estava? No bem bom estava lá. E diz a história que o Senhor Jesus olhou para ele e disse: filho, aquela hora em que você viu só 2 pegadas, não eram as suas, eram as minhas, você estava nos meus braços. É assim conosco. Às vezes a tribulação é tão grande que na hora não se percebe. É nessa hora que o inferno conspira para culpar você, ou para levar você a culpar Deus. Olhe para trás. Como diz o velho hino, conta as bênçãos. Conta. Quantas lutas você já atravessou, quantos túneis escuros, e está aqui. Quantas vezes você disse: não consigo, não posso, não aguento, não suporto. Está aqui. E vai estar lá. Quero repetir a frase do meu saudoso e querido amigo e parceiro durante alguns anos, Jorge Tais. A frase imortal:
Jorge foi para o céu há pouco tempo. Jorge disse: não tenha medo do amanhã. Deus já está lá esperando você. Não há razão para temer. Amém? Vamos ficar em pé. Eu não ia pregar sobre isso, mas eu não tenho a menor dúvida, os anos me ensinaram, de que alguém, sabe Deus quem, precisava, talvez de forma desesperada, aqui ou pela internet, dessa palavra que o Senhor mandou. Receba, encaixe, ela é cura para a sua vida. Não há nada perdido, não há nada destruído. O Deus de Asaf é o meu Deus, é o seu Deus e é o nosso Deus. E o fim da história na sua vida vai ser olhar para trás e dizer: Ele me conduziu pela mão, segurou na minha mão. Com esse Pai não há o que temer. É como aquele avião em turbulência, o povo gritando, chorando, rezando, orando, clamando, e um menininho quieto lá com um joguinho eletrônico. Quando passa tudo e tudo se acalma, um passageiro vai lá e diz: olha, eu estou curioso, foi um terror nesse avião, uma agonia, você era o único calmo, o que é? Qual é o segredo? E o menino, quase sem tirar os olhos do joguinho, diz: é que meu pai é o comandante, eu confio nele. O piloto é meu pai. Seu piloto nunca perdeu uma. Jacó disse: como não darei bens ao Deus que me livrou no dia da minha angústia? Asaf diz: e no dia da minha angústia. Paulo diz: e no dia mau. Todos nós sabemos o que é isso. Mas vamos em frente em nome de Jesus. Quero convidar aqui à frente aqueles que nessa manhã, realmente de coração, oram dizendo assim: Senhor, que no dia mau eu não olhe para mim, que no dia mau eu não dê ouvidos à voz que quer congelar-me lá atrás, mas que no dia da minha angústia eu possa dizer: isso é coisa da minha cabeça. Verso 10. É a minha mente que está dando informações equivocadas. E logo em seguida você vai dizer o que Asaf disse: mudou-se a destra do Altíssimo, virou, mudou a mão de Deus. Não foi a mão de Deus que mudou, foi a mente dele. Venham para cá, nós vamos orar em nome de Jesus.